Olá, seja bem-vindo ao curso Aprenda a Investir em Ações da Escola do Investidor. O curso onde iremos abordar todos os conceitos essenciais para você entender o que precisa saber para investir em ações e também iremos introduzir alguns conceitos mais avançados. Você deve ter com você aí o material de suporte, o qual tem todos os links que iremos abordar aqui no curso. Mas antes de começar, vamos falar rapidamente quem nós somos. A Escola do Investidor foi criada buscando trazer os melhores treinamentos sobre o mercado financeiro para ajudar você a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Então nós buscamos sempre trazer conceitos práticos, empoderar o investidor de forma que ele possa tomar suas próprias decisões ou monitorar alguém que está tomando decisões em seu nome, um gestor, por exemplo, tendo como objetivo final ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Esse é o nosso único objetivo, não possuímos nenhum tipo de conflito de interesse, os nossos incentivos estão alinhados justamente para trazer um conteúdo de qualidade para você, sem nenhum viés. Então vamos começar nosso curso aí entendendo o porquê de investir em ações, por que nós defendemos isso e por que nós achamos que é uma boa ideia. Existem diversos motivos, mas o principal deles é que entendemos que investir em ações é o melhor mecanismo de poupança no longo prazo. E por que isso? Vamos dar uma olhada em alguns dados. Tem um livro muito bom chamado Stocks for the Long Run, ou Ações para o Longo Prazo, no qual o autor, Jeremy Siegel, traz alguns dados muito interessantes. Este aqui é um levantamento do retorno real de diversas classes de ativo de 1802 até 2012. Então realmente é um longuíssimo prazo, 210 anos, pega diversos ciclos econômicos, guerras, enfim. Entendemos ser uma amostra confiável. E o que ela nos diz? Se investíssemos em dólar durante esse período, nós teríamos um retorno real negativo, ou seja, um retorno que, descontado pela inflação, teria sido menor, teríamos tido uma perda no nosso poder de compra. Se investíssemos em ouro, teríamos tido um ganho anualizado real de 0,7% ao ano. Em bills, ou ativos de renda fixa, teríamos tido um retorno anual anualizado de 2,7%. Se fosse em bonds, ou ativos de renda fixa com um prazo mais longo, teria sido 3,6% ao ano. E quando olhamos as ações, vemos que durante todo este período realmente teve um retorno bem maior que as outras alternativas. Mas perceba um detalhe interessante. Perceba que na linha das ações existe uma linha reta, a qual representa a média do retorno de todo esse período, e a linha que parece mais um cardiograma aí, que é o retorno efetivo das ações. Então, para quem já não conhece muito sobre o mercado, fica a primeira lição. Ações é um tipo de investimento que tem volatilidade, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Aqui no nosso curso a gente quer tentar ensinar a vocês a usar a volatilidade a seu favor. Mas você pode estar se perguntando, tudo bem, aqui estamos olhando apenas o mercado americano. Como os outros mercados se comportaram aí durante esse período? Então, no mesmo livro a gente tem um levantamento, o prazo é um pouco menor, é de 1900 até 2012, mas a gente vê que em todos os mercados que o autor levantou os dados, ações é a melhor alternativa de longo prazo para investir. Mas para quem está um pouco mais atento, percebeu que o Brasil não está nessa lista. Então vamos dar uma olhadinha aí no Brasil, rapidamente, como as coisas acontecem por aqui. Como alguns autores dizem que Brasil não é para amadores, realmente o Brasil possui algumas anomalias. Então este é um gráfico aí do Ibovespa de 1993 até hoje, final de 2019. Então se calculamos o KIGR, ou o retorno médio ponderado deste período, assumindo o investimento inicial em torno dos 3.000 pontos até agora, até mais ou menos coloquei 107.000 pontos, a gente tem um KIGR, ou um retorno médio ponderado por ano, de mais ou menos 14%.
Parece muito, mas não esqueça aqui que nos outros exemplos a gente estava olhando o retorno real, ou seja, precisamos descontar a inflação. Um dos índices no Brasil utilizados para mensurar a inflação é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Aqui, para simplificar a conta, pegamos a média aritmética de todo esse período e a gente vê que a média foi de 7%. Então, quando comparamos estes 7% com o retorno médio das ações, a gente vê que o Brasil realmente está próximo aí das conclusões que o autor do livro teve, ou seja, um retorno real de mais ou menos 6% ao ano é o que se pode esperar de ações. Para aquele pessoal mais atento, pode falar: tá, mas e o CDI? CDI é o certificado de depósito interbancário que muitas vezes é utilizado como o custo de oportunidade do dinheiro no Brasil, ou seja, é o benchmark ou referência para ativos de renda fixa. Então, quando investimos em ações, normalmente queremos ganhar mais que, no mínimo, o CDI, dado que estamos correndo mais risco do que investimentos em renda fixa. E aqui começam as anomalias do Brasil. Se a gente pega um histórico do CDI desde 95, também para simplificar a conta aqui, a média aritmética deste período do CDI foi de 17%, ou seja, em investimentos que rentabilizaram 100% do CDI neste período, com um risco muito menor que ações, o retorno foi maior. Mas perceba como a tendência do CDI é de queda, seguindo até uma tendência global aí de juros muito baixos. Esse é um dos motivos também do porquê a população brasileira possui baixa educação financeira, dado que ela está acostumada a altos retornos com baixo risco em ativos de renda fixa. Mas isso não é algo sustentável, pois inibe investimentos produtivos. Risco maior tem que estar atrelado a retornos maiores. Então entendemos que daqui para frente, dificilmente o CDI vai bater o Ibovespa. Outro ponto também que nos leva a gostar mais de ações é entendermos o impacto direto do governo em alguns tipos de investimento. Por exemplo, no CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, o impacto do governo é muito alto, dado que eles determinam a taxa Selic meta de forma a influenciar as taxas de mercado, que uma delas é o CDI, tendo um alto impacto no retorno de ativos atrelados ao CDI. Em renda fixa também temos alguns ativos que rendem IPCA ou inflação mais algum prêmio de risco. E de novo, no IPCA, o governo tem um impacto muito forte direto, porque eles calculam o IPCA e eles também definem qual que é a metodologia, quais são os pesos dos bens e serviços que serão utilizados no IPCA. Ou seja, eles têm uma forte influência aí para determinar o retorno de ativos atrelados ao IPCA. E quando olhamos em ações, o impacto direto do governo é bem menor, pois aqui é basicamente oferta e demanda. Se tem mais demanda que oferta, o preço sobe. Se tem mais oferta que demanda, o preço cai. Talvez aí o maior impacto do governo sejam regras de tributação, mas os drivers de crescimento são inteiramente de mercado. Para finalizar aqui nossa introdução, queremos trazer algumas regras de bolso, porque apesar de ser uma belíssima alternativa de investimento, é preciso ter cautela quando se investe em ações. Então vamos trazer aqui 4 regrinhas de bolso que, se respeitadas, evitam a maior parte dos problemas quando vemos o pessoal investindo em ações de forma errada. O primeiro ponto é ter um horizonte de investimento de longo prazo. Aqui falamos no mínimo de 5 anos. E por que isso? Porque no curto prazo o mercado busca precificar todas as expectativas futuras das empresas, o que é muito volátil, e no longo prazo o preço reflete os verdadeiros fundamentos da empresa. Então, se você monta uma análise a qual sugere que determinada ação é um bom investimento, você deve estar preparado emocionalmente para atravessar períodos de volatilidade até que a sua tese de investimento se comprove verdadeira no longo prazo. O segundo ponto é: não comemore se o preço sobe e não se desespere quando o preço desce.
você deve se preocupar com o valor da empresa e não o preço dela. O primeiro trecho da frase refere-se a duas emoções que a gente vê muito presente no mercado. O primeiro é a ganância e o segundo é o pânico ou o medo. Então você precisa achar formas de eliminar as emoções quando investe. Aqui no nosso curso a gente vai trazer algumas formas. E a última parte da frase é: preocupe-se em saber como a empresa vai, quais são as perspectivas de crescimento, rentabilidade, concorrência, e não se preocupe se o preço subiu ontem ou caiu hoje. Você deve saber qual o valor da empresa e não qual o preço dela. Terceiro ponto aí é evitar operar com alta frequência. Muitas vezes vemos investidores iniciantes seduzidos por promessas de ganhos altos de curto prazo, os quais as estratégias sempre têm uma alta frequência nas operações. Até hoje, nunca vimos nenhuma destas estratégias entregar um retorno bom de forma consistente, sem contar que a cada operação você vai pagar uma comissão para o seu intermediador, então evite operar com alta frequência no mercado. E por fim, talvez um dos mais importantes aqui é entender onde o seu dinheiro está investido. Fique sempre dentro do seu círculo de competência. Não delegue a responsabilidade do seu futuro financeiro para ninguém. Você precisa saber e entender onde está investindo para colher os frutos ou frustrações das suas decisões. E não se esqueça que falhar faz parte do processo. Todo investidor erra, todo investidor perde dinheiro. O importante é aprender com o erro que foi cometido e não repetir este erro. Aqui no curso a gente espera trazer alguns conteúdos que ajude você a tomar melhores decisões quando está investindo em ações.